E a palavra de Deus para o teu coração hoje está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 6, que diz assim: E disse Deus, haja expansão no meio das águas. A palavra expansão, ela quer dizer ato de expandir. E expandir, segundo o dicionário, quer dizer desenvolver, ampliar, tornar-se expansivo, grande. Esse é o significado. Então, logo depois de ter tomado a primeira providência de acender a luz, porque a terra até então estava sem forma, vazia e em trevas, diz a Bíblia que a segunda providência de Deus através da sua palavra vai ser justamente essa, a de expandir, a de fazer crescer, de que houvesse espaço. Ou seja, Deus nesse momento aqui, ele resolve não só restaurar, restituir, mas também fazê-la crescer e ampliar. Só que o detalhe é que esta ordem de Deus de expansão, ela vai ser dada sobre as águas, porque neste momento aqui não havia ainda terra seca, terra firme. O planeta Terra, neste momento, ele era como se fosse uma grande bola de gás cheia de água. Só que vamos entender uma coisa. Apesar do planeta Terra ter sido formado primeiro do que o homem, não foi o homem que foi criado para a Terra, não, mas sim o planeta é que foi formado para o ser humano, para o homem. E uma vez que o objetivo de Deus era restaurar o planeta Terra para o homem, você concorda que ele não poderia ser formado só de águas? Claro que não. Afinal de contas, o homem que Deus formaria não seria um ser aquático, um ser marinho, mas sim terreno. Então, mediante o acender da luz e mediante também a necessidade de dar ao homem um ambiente adequado, é que Deus ele vai formar sobre a face das águas a expansão, que nada mais seria do que faixas de terra firme sobre aquelas águas. Ou seja, num planeta 100% preenchido por águas, Deus ele vai formar expansões de terra justamente para que o homem caminhasse sobre as águas, para que o homem avançasse e vivesse sobre elas. E por que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso para que as águas, de maneira nenhuma, impedissem ou prejudicassem a vida e o desenvolvimento humano. Você sabe que quando um barco está em alto mar, açoitado pelas ondas, o lugar mais seguro em que a tripulação sonha em chegar é no porto. E por quê? Porque o porto é um lugar na terra firme. Amados, e se nós olharmos para esta palavra como reflexo de algo espiritual, nós vamos entender claramente que o porto seguro do homem, a terra firme para os pés do homem, é a nossa fé. Entenda uma coisa: ainda que as nossas lutas e dificuldades venham sobre nós como ondas de um mar bravio, ainda que as perseguições e as tristezas tentem nos submergir e nos afogar, quando nós cremos em Deus, quando nós temos fé em Deus, a nossa fé, ela faz com que mesmo em meio a estas águas, os nossos pés caminhem sem submergir e sem afundar. E é quando nós entendemos isso, é que nós vamos compreender o que significa para nós aquela segunda ordem de Deus na criação. Quando Deus disse lá em Gênesis, haja expansão, o que é que Deus, espiritualmente falando, estava garantindo com esta ordem? Ele estava garantindo que ainda que o homem estivesse cercado de águas por todos os lados, ainda que as águas do mar da vida quisessem afogar e trazer morte, quando o homem crê em Deus, é que através da sua fé, um caminho de terra sobre as águas é formado debaixo dos seus pés. E um grande exemplo disso na palavra de Deus foi o Pedro. Diz a Bíblia que os discípulos, ao estarem em alto mar, tendo o barco açoitado pelas ondas, de repente o Senhor Jesus, como num caminho de terra sobre as águas, ele se aproximou andando sobre o mar. A princípio os discípulos temeram, porém um deles, chamado Pedro,
mesmo em meio àquela situação de desespero, reconhecendo que aquele era Jesus, ele vai dizer esta palavra. Mateus capítulo 14, versículo 28 diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então você vê que enquanto Pedro estava crendo, a fé do Pedro no Senhor Jesus fez com que um caminho sobre as águas fosse formado debaixo dos seus pés. Enquanto ele creu, ele caminhou, ele expandiu. Só que vai chegar um determinado momento em que, ao invés do Pedro olhar para Jesus, ele vai começar a olhar para as ondas, ele vai começar a olhar para os ventos. E é justamente aqui, quando nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para os ventos, é que a nossa fé começa a diminuir. Consequentemente, o caminho espiritual sobre as águas começa a desaparecer e aí começamos a naufragar. Enquanto Pedro olhou e creu em Jesus, mesmo estando ele em alto mar, os seus pés estavam firmes. Porém, ao deixar de olhar para Jesus, mesmo sendo ele um pescador acostumado com o mar, ele vai começar a naufragar. Versículo de número 30, diz assim a palavra: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Amado, e talvez você está me ouvindo agora, e assim como as águas submergiram e quase afogaram o Pedro, talvez os problemas na tua vida financeira, sentimental, conjugal, não só estão te submergindo, como quase estão te matando. Talvez você me ouve agora e o mar está te cercando e pouco a pouco ele está subindo sobre o teu corpo. Só que nesta hora, ao ouvir esta mensagem, se você crer que o Senhor é o teu socorro e crendo, se você entregar a tua vida para Ele, saiba que além de lhe estender a mão, além de te puxar do fundo, Ele irá dizer para as águas: aquieta-te. Ele irá dizer para o vento: cala-te. E pode ter a certeza que sobre o mar, sobre o teu mar de problemas, Ele irá dizer: haja expansão. E a partir de então, pode acreditar, nunca mais você vai perecer, nunca mais você será impedido ou retido, porque se o mar, como aconteceu com o povo no Egito, se ele tentar te impedir de expandir, se ele tentar te impedir de seguir adiante, ou Deus, ele vai abrir o mar diante de você, ou então, sobre os teus pés, ele formará um caminho de terra sobre as águas, e aí os teus limites serão rompidos, os teus horizontes serão abertos, e com os teus pés sobre as águas, você irá chegar em segurança do outro lado.